amigos do Portal Webterra, estamos aqui com um convidado especial, o prefeito Igor Santos de Paracatu, uma cidade importante em Minas Gerais, que vai contar um pouquinho da sua história, da sua carreira política, dessa trajetória, um prefeito tão jovem que conquistou espaço na política e vem fazendo um grande trabalho na cidade de Paracatu. Prefeito, seja bem-vindo ao Portal Webterra. André, muito obrigado ao Portal por estar nos recebendo, muito obrigado ao Montes Claros. Estamos aqui trabalhando muito, não é fácil na vida de prefeito, né? É, um desafio, né? Desafio grande. Então conta pra gente quem é o Igor Santos, para as pessoas entenderem e conhecerem um dos prefeitos mais novos da história, né, da política, até brasileira. Com 23 anos você assumiu uma cadeira. Conta pra gente aí a história de Igor Santos, por favor. Bom, sou Igor Paracatuense, estou agora no segundo mandato de prefeito e desde muito novo venho passando esses desafios, né? Família pobre, estudei escola pública a vida toda, depois fui aluno bolsista. Quando fui escolher a profissão, meus pais queriam muito que eu fizesse medicina, né? Muito, na Todos, época, né? Exatamente. Todos querem, é. E muito tempo, assim, algum tempo atrás, então era muito mais forte a questão da medicina ainda. E tinha na minha cidade, né? Aí eu passei na época 7 vestibulares, passei de graça, falei, ó, pai, tá aqui, passei. Pode falar que eu não vou fazer porque eu não quis, mas realmente eu não quero fazer o que eu gosto da vida. Você chegou a passar em medicina? Passei de graça e não animei, não. Fui para Belo Horizonte, na época para a FMG, estudar Relações Econômicas Internacionais, que tinha uma ideia mais geral de mundo, uma coisa mais ampla do que eu imaginava. E lá fiquei os 5 anos e, assim, muito próximo à política, desde antes, né? Desde 12, 13 anos. Pra você ter noção, com 13 anos eu fui um dos fundadores políticos da Rede de Sustentabilidade, aquele partido da Marina Silva, né? Isso em 2010, 2011. Então, muito tempo envolvido, muito tempo gostando. Fiquei os 5 anos em Belo Horizonte, estudando bastante, mas também muito envolvido com política, né? Então, na época, acompanhava o prefeito Márcio Lacerda, estivemos junto naquele projeto dele de ser governador de Minas. E quando terminei a faculdade, aí veio um dilema, né? O que eu vou fazer da vida? Eu tinha uma opção de fazer... seguir a carreira profissional escolhida ou vai pra política? Tinha a opção de fazer um mestrado, estava tudo bem trabalhado, mas eu tinha um desejo muito grande de trabalhar pela minha cidade e eu via que tinha um momento de vácuo. Eu via que tinha um momento de ausência de lideranças e que as pessoas queriam uma mudança. Era nítido que as pessoas queriam uma mudança muito grande e eu não percebia ninguém com esse hábito de tentar, de fato, promover uma mudança. Então eu volto a Paracatu, isso em 2020. Mas na família tinha alguém político? Zero. Nunca tive político na família, né? Então, para os meus pais foi... Eu voltei e falei assim, olha, com 22 anos na época, né? Tô voltando e você candidato a prefeito. Eles quase caíram para trás, né? Mas respeitaram. Falaram, não, se é o que você quer, nós respeitamos e bola para frente. Então, em 2020, eu trabalhei o ano todo essa candidatura. Imagina só a loucura. Eu com 22 anos, sem R$1 no bolso, voltando de Belo Horizonte, com mochila nas costas, agora eu sou candidato a prefeito de Paracatu. Mas o que os políticos todos não conseguiram ver era o óbvio, que a população queria uma mudança. Então eu enfrentei o vice-prefeito, o ex-prefeito, a sobrinha do prefeito, mais 4 candidatos. Era uma eleição impossível, né? Uma eleição com todos os caciques da cidade, com todo mundo bem posicionado. E fui, sendo candidato de volta em volta, né? Com a pandemia acontecendo. Mas fui com o meu panfleto de porta em porta, ganhamos a eleição. Ganhamos com 32% contra 31%, então foi uma eleição bastante apertada. Mas consegui minha eleição e tivemos esse desafio todo de governar a cidade. Aí você se depara, claro que nesse período aí, envolvido em algumas causas políticas, mas assumir o executivo é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Uma coisa é a gente pleitear, reivindicar, reclamar, mas quando a caneta na mão, como é que foi quando chegou lá e assumiu a cidade de verdade? Exige muita gestão, né? Eu falo que não tenho... Houve transição tranquila? Transição tranquila, isso eu tenho que elogiar bastante o ex-prefeito, apesar de ser meu adversário. Mas qual foi o grande desafio? A eleição foi 15 de novembro. Então, imagina só, eu fiquei 5 anos fora, não conheci nem as pessoas direito. As pessoas que estavam lá, já tinha muito tempo que eu estava fora da cidade, conheci meus colegas de escola. Então, eu chego em Paracatu dia 5 de janeiro, viro prefeito dia 15 de novembro, dia 1º de janeiro, tomo posse. Então, foi um período muito curto para fazer a transição, muito curto mesmo, no meio da pandemia. Então, muito desafiante, assim, o dia que eu chego na prefeitura, no assumo a prefeitura mesmo, nós tínhamos 4 pacientes internados no Covid. Em 2 meses eu tinha 82. Então isso exigiu da gente assim, uma dedicação muito grande esse período. Muito grande mesmo. Bacana. E qual o principal gargalo que você enfrentou nesse início de gestão? Sem dúvida, além da saúde, claro, que era o momento da pandemia, mas que era muito novo, né? A pandemia, ninguém sabia nem como tratar direito, como atuar. Tinha, claro, os recursos do governo federal, mas eu falo assim, da experiência, além da saúde, nesse momento de desafio, o que você viu que Paracatu precisava mesmo nesse momento? Assim, administrativamente, a política sempre foi um desafio para a gente. Agora não, né? Uma reeleição muito boa, mas no primeiro mandato nós ganhamos com pouco voto, com grandes adversários, e não elegemos quase vereador nenhum, né? Elegemos 3 vereadores, imagina só. Eu tinha 17 vereadores na Câmara e elegi 3. Então construir essa parte política foi muito difícil também. E para alguém novo, né, que nunca tinha feito isso, nunca tinha lidado, nunca tinha sido vereador. Então esse foi um desafio muito grande no início do mandato. E junto à questão de infraestrutura, né? Por exemplo,
Assim que passou a pandemia, que nós fomos reconstruir a cidade, vamos ver o que tem que fazer. Eu tinha 3.000 buracos na rua. Para mim era muita coisa, né? Para Paracatu não era 50, 60, 3.000. A roda do meu carro eu quebrei. Então imagina o que foi de desafio para a gente fazer. E Paracatu, pelo posicionamento até geográfico, é a cidade polo da região, né? A principal. Como é que você enxerga ali o entorno ali e como Paracatu atende essa região como um todo? Com certeza ali saúde é Paracatu, uma boa parte de emprego também é Paracatu. Se pegar os números da cidade, existe emprego em Paracatu, né? Em função da mineração, em função da agropecuária e todos os serviços. Como que Paracatu se posiciona diante desses outros municípios? Nós temos que trabalhar para todo mundo ir bem, né? Se todo mundo for bem, então a gente vai conseguir fazer com que Paracatu e Unai, que são as maiores cidades da região, fiquem mais aliviadas. A questão maior é a saúde mesmo, né? Paracatu hoje ainda tem um atendimento de saúde grande, então várias cidades da região são atendidas por Paracatu e Unai muito mais. Unai, talvez 40%, 50% dos atendimentos de saúde são feitos por cidades de fora, então é um grande desafio. E já Paracatu, na questão do emprego, por exemplo, aí é curioso, né? Nós realmente temos um excedente muito grande de vagas. Várias vezes no nosso mandato nós somos a segunda cidade que mais gerou emprego em Minas, fomos a cidade que mais gerou emprego na agricultura do Brasil, mas agora, em 2025, em março desse ano, nós somos a cidade que mais gerou emprego em Minas, números absolutos. Então passa Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, ou seja, nós não temos mão de obra suficiente. Então, e a qualificação dessa mão de obra? Esse é um grande desafio. Por quê? A população reclama bastante disso. Os melhores empregos ficam para quem é de fora, mas tem um problema de qualificação dentro da cidade. Não é só lá não, viu? O Brasil inteiro. E aí acaba que as melhores vagas acabam ficando para as pessoas de fora. A gente tem que trabalhar para melhorar isso, né? Inclusive eu tenho brigado muito com as grandes empresas, né? Para a gente priorizar muito quem é de Paracatu. E acontece que o trabalho braçal, sobretudo o trabalho operário, e aí vem uma migração muito forte, né? Uma migração parte aqui do norte, a gente percebe a parte do norte de Minas, mas sobretudo do nordeste. É muito forte o nordeste para lá. Hoje, como eu te comentei, nós temos 100 mil pessoas no censo. Então deve ter uma população de 120 mil habitantes. Desses 120, 30, 40 mil são migrantes aí da última década. Prefeito, então passou toda essa avaliação, primeiro mandato, dificuldades, pandemia. Aí vem uma reeleição, um resultado expressivo, né? Eu acho que comprovando o resultado, comprovando o trabalho, né? As pessoas te validando. E no segundo mandato, é mais tranquilo ou a dor de cabeça só aumenta? São dois pontos, sabe? Porque o eleitor sempre que quando vota, ele vai cobrar e fala assim, eu vim aqui cobrar porque eu votei em você. Então na primeira eleição é tranquilo, nós tivemos 14 mil votos. Mas na segunda eleição, quando a gente fala de 41 mil votos, é um desafio muito grande. É praticamente a cidade a responsabilidade toda, aumenta, né? Todo mundo votou, então foram 83% dos votos. O grande ponto é que, assim, passado essa questão da pandemia, essa dificuldade que nós tivemos, nós reconstruímos a cidade, né? Nós dobramos o número de PSF, chegamos a 100% de atendimento da saúde básica, criamos o 100, que é o Centro de Especialidade Médica, que faz 600 atendimentos por dia, reformamos nosso hospital municipal, entregamos uma UTI que foi eleita uma das 50 melhores UTIs do Brasil, abrimos o hospital da criança, reformamos todas as escolas, agora em dezembro terminamos de reformar 42 escolas no município. Somos uma das primeiras cidades do Brasil a chegar a fila zero de creche, chega no início do ano que vem a fila zero, nenhuma criança esperando por creche em Paracatu. Então, assim, o resultado de trabalho foi muito grande. Por esse estrado de trabalho, nós fomos para a candidatura à reeleição e o resultado foi muito expressivo, né? Conseguimos juntar a cidade. Não foi uma reeleição sem adversário, né? Cada vez o cara, não, teve 90%, mas não enfrentou ninguém. Nós enfrentamos o ex-prefeito de 2 mandatos, talvez sendo os maiores produtores de feijão do mundo, e enfrentamos o PT. Então foram duas candidaturas contrárias à nossa, e tivemos esse resultado expressivo. Agora ficou bem mais fácil mesmo. Porque a cidade... Politicamente, teoricamente, mais fácil, mas o desafio não diminui, né? De gente procurando a gente, de trabalho, não diminui de jeito nenhum. E era um medo, sabe, que as pessoas tinham, porque reeleição, historicamente, não só em Paracatu, em todos os lugares, o segundo mandato costuma ser pior que o primeiro. Então tem esse medo todo. Graças a Deus, estão conseguindo entregar muito, a população tem aliviado. Não, realmente tem feito um bom segundo mandato. E essa questão lá, com certeza, seja o prefeito de Unai e você lá em Paracatu, os líderes regionais, né? Como é que você enxerga a sua região lá com essa liderança? Existem líderes regionais que representam realmente a região, que buscam recurso, que reivindicam as pautas da região? Como é esse cenário hoje de representação, tanto em Minas Gerais e também na Câmara Federal ou no governo federal? Qual a grande dificuldade nossa? Infelizmente, o Noroeste está há muito tempo sem representantes. Nós temos o deputado... Não tem nenhum deputado da região? Nós temos uma deputada estadual, que é a Mali Ribeiro, de Paracatu. Nós apoiamos ela em 2022, conseguiu essa eleição. Não temos nenhum deputado federal. Mas nós tínhamos espaço tranquilamente para termos assim, 2 deputados federais e 6 deputados estaduais, né? Com folga 4. Então, assim, a gente tem condição de crescer muito politicamente. É um ponto que a gente tem pensado com a região, porque de fato o Noroeste sustenta boa parte de Minas Gerais. Nós somos a região que mais produz grãos em Minas Gerais,
Dos 10 municípios maiores produtores de grãos, 4 são do noroeste de Minas. Nós somos a região que mais gera emprego. Então, por exemplo, quando eu falo que Massa Paracatu vê que mais gerou, a segunda foi Unaí. Então, são cidades que estão gerando muito emprego, que estão dando muito superávit para Minas Gerais. Ao mesmo tempo, nós temos muito pouco retorno político disso, né? Nos últimos 4 anos, 22 cidades do noroeste de Minas receberam menos recursos do que uma cidade do Triângulo, que é do mesmo tamanho que Paracatu. Porque lá tem um deputado federal. Então, nós sabemos que essa representatividade é muito importante e a gente tem que trabalhar nesse sentido, de chamar as lideranças para acordarem nisso. Tivemos o Toninho Andrade, que deixou de ser deputado tem mais de 15 anos, fez um grande trabalho, foi vice-governador de Minas, mas depois disso a gente percebe uma ausência muito grande. Mas hoje você percebe que existe um movimento das cidades, da população, para que tenha esse representante? Tem um voto barrista que vem de muito longe, né? Isso é ser implantado. Várias candidaturas, algumas passaram muito perto de ter êxito, vieram com esse mote do voto barrista, de vamos votar em alguém da região. E agora a gente percebe que, de fato, a região tem se unido para escolher um projeto regional. Isso é bacana, ter essa voz, né, que é importante. Nesse cenário todo, como é que você enxerga hoje, prefeito, tanto o governo do estado quanto o governo federal, a atuação, principalmente você que está na ponta no executivo e lida diretamente, né, com esses entes aí públicos? Como é que você enxerga esse cenário no estado, da política e no governo federal? Eu tenho sorte de ter um recurso próprio muito grande, né? De não ter que depender obrigatoriamente ir atrás tanto do governo federal quanto do governo estadual. A gente procura, por exemplo, no governo do estado, a gente tem resultados muito positivos. Às vezes eu vejo alguns prefeitos reclamando, né, do governo, de atendimento e tudo. Eu sou prefeito, não tenho o que reclamar. Talvez, de todos os municípios de Minas, a gente tenha sido mais atendido, um dos que mais foi atendido. Estamos terminando um estado muito grande, que foi feito em parceria com o governo do estado, um estado de mais de 100 quilômetros. Estamos com uma UPA sendo construída com recursos do estado, tem 3 PSFs que estão sendo construídos com recursos do estado. Então, assim, isso daí de fato tem colaborado bastante. Agora, quanto ao governo federal, a gente tem uma ausência de muito tempo, sabe? Qualquer governo, os 2 governos que eu passei, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, nós não temos uma participação muito próxima do município, acho que muito para essa questão de faltar deputado. Nós são 554 deputados no Brasil. Não tem nenhum para falar assim, tem um lugar ali no Noroeste que a região importante. Tem um lugar aqui que produz tudo que vocês estão comendo aqui, que é importante. Então não tem ninguém para falar e só ter noção. Quando nós tivemos aquele problema com a Via 040, né, foi um caso curioso, eu e o Cleitinho fomos lá, abrindo pedágio, abrindo desvio, etc. Aquilo repercutiu, viu? Repercutiu, foi um caso e tanto. Mas imagina só, até eu falar sobre aquilo, nenhum político de Minas Gerais tinha falado. Então as coisas se passaram, por exemplo, nós estamos falando de uma rodovia que é um contrato de mais de 10 anos, que em 10 anos não está prevendo 9,9 km de duplicação. Então, assim, se tivesse alguém lá que eu realmente olhasse pela região... Na construção desse projeto, dessa licitação, né, teria reivindicado mais... Os prefeitos todos se assustaram muito, né, quando viram o pedágio. O valor, né? O nosso ainda é R$11, em cidade que é R$17. Faltou alguém para estar lá e falar assim, R$17 é absurdo, para o contexto regional. Por exemplo, Sete Lagoas. Como é que eu vou ter um pedágio de R$17 em Sete Lagoas, sendo que boa parte das pessoas vão e voltam de Belo Horizonte todo dia? Vai fazer o quê? Vai pagar R$35 de pedágio no dia? Mais gasolina? É impossível. Então, é isso que tem acontecido. Nesse cenário aí, essas lacunas existentes da política, quais as grandes áreas você acha que, seja um deputado, um prefeito, tem que buscar hoje no Brasil para que a população desenvolva? Muito de praxe falar saúde, educação, mas o que realmente você acha que o executivo tem que atacar? E pensando na política pública maior, que poderiam os representantes reivindicar aí no Senado Nacional? Bom, nós temos que pensar em saúde e desenvolvimento econômico. Né? Saúde, é claro que saúde e educação são os pilares nossos. Por exemplo, nós gastamos em Paracatu 70% com saúde e educação. Então é um gasto muito relevante. Mas o desenvolvimento econômico é muito bom, porque nada tira mais as pessoas da pobreza. E nada mais as pessoas terem um melhor acesso à saúde do que dinheiro no bolso. Então é algo que eu tenho trabalhado bastante. Assim, os números dão orgulho no município, né? Nós pegamos um orçamento de 415 milhões, estamos entregando agora um orçamento de 980 milhões, mais do que dobramos. O VAF de Paracatu pulou de 4 bilhões para 16 bilhões de reais, aumentou 198% esses anos, batendo recorde de geração de emprego, um número que eu gosto de falar que mostra o crescimento da cidade. Quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, nós temos anotação no caderneta de lixo, nós coletamos 47 toneladas de lixo. Hoje coleta 120 por dia, ou seja, mais do que dobrou a quantidade de lixo. Então mostra que esse crescimento ele foi muito grande, muito robusto, e isso nós precisamos no país todo. Né? O Brasil tem uma baita oportunidade de crescimento. Minas Gerais, por exemplo, ainda tem muito a crescer. A gente, beleza, né? O Estado tem desenvolvido nos últimos anos, nós temos uma pobreza muito grande, que está aí, visível para todo mundo. Então, temos oportunidades, por exemplo, com o agronegócio. O agronegócio foi o que salvou a nossa região, se a nossa região é o que é, porque um dia
Superou a mineração ano passado, se eu não me engano? Superou a mineração, exatamente. Pra você ter noção, hoje a mineradora corresponde em ICMS 31%, duas empresas do agronegócio corresponde a 24%. Então, juntando todo o agronegócio, a gente passa bem a mineração dentro de Paracatu e no estado de Minas Gerais, pela primeira vez na história, sim, o agro passou a mineração. Isso mostra que tem muito crescimento, mas hoje, por exemplo, nós estamos falando de Paracatu, a maior área irrigada da América Latina. Nós temos 70 mil hectares irrigados. Nós podíamos ter o dobro com mais liberação ambiental. Então, temos desafios para serem vencidos, desafios que, de fato, movimentariam muitas cidades. Não, com certeza. Prefeito, bacana conhecer a sua história, conhecer seu trabalho, falar dessa jornada, né? Mesmo tão novo, 2 segundos mandatos já. E pensa no futuro da política aí, porque passa rápido, né? Passa rápido. O primeiro mandato passou rápido, já chegou no segundo mandato e para frente, o que você está pensando aí? Assim que você me viu, a primeira impressão foi, nossa, mas é novo demais, mas é muito pior, sabe? Quando as pessoas me veem, realmente todo mundo tem a impressão de ser muito novo. E o que acontece? Desde que eu fui Mas você mostra o preparo, diferente. E agora, já, seu segundo mandato, eu falo, novo era quando eu entrei, 5 anos atrás. Mas o que a gente percebe, do dia que eu fui eleito para frente, as pessoas falaram, Igor, você tem que se preparar para ser o nosso deputado federal da região noroeste. Isso tem 6 anos, né? E durante esses 6 anos nós fomos construindo, conversando com as pessoas. Então agora estamos trabalhando para, de fato, poder deixar tudo preparado para até março decidir de ser ou não candidato a deputado federal e representar essa população que tem esse vácuo enorme, né? Esse vácuo de representatividade, não tem ninguém para poder falar. E quanta vez que eu viajo mais no Noroeste, eu conheço mais as pessoas, eu vejo mais a falta que faça um deputado federal, sabe? Hoje nós temos 150 pessoas na fila de urgência de trauma, urgência. Pessoas que, se não fizerem a cirurgia agora, vão ficar sem andar, vão amputar um braço, uma perna. Isso mostra a falta de alguém para poder ligar e falar assim, olha, por favor, nos ajude. Então, é uma responsabilidade que tem caído sobre meus ombros. Está disposto? Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. A idade ainda permite ainda. Permite, né? A energia, né? A idade permite a aventura. Prefeito, te agradecer pela presença aqui, falar um pouquinho da sua história, conhecer seu trabalho. Claro que a pauta é extensa, né? Falar de uma gestão municipal, é uma cidade tão importante quanto Paracatu, a pauta é extensa. Eu queria que você mandasse um recado aí aos internautas aí que acompanham o Portal Web Terra, uma mensagem de um prefeito jovem que vem fazer um trabalho muito bacana na cidade de Paracatu e que quer dar voar, fazer voos maiores, né, no futuro na política e com certeza com a competência, com a história que tem grande chance de sucesso. Pode falar para nós internautas, por favor. Perfeito, eu quero agradecer a oportunidade, deixar a gente à disposição, deixar o nosso trabalho à disposição, que temos feito um grande trabalho em Paracatu e é um trabalho que a gente pode se vir como vitrine, para a gente estar sempre conversando, sempre mostrando o que tem sido feito. E, de fato, assim, independente do que nós falamos sobre candidatura ou não, o que nós temos que fazer, como cada cidadão, é cada um contribuir para ter um país melhor. Né? Se todo brasileiro acordar, os nossos 210 milhões de brasileiros, e falar assim, hoje eu vou fazer o melhor que eu posso para o nosso país ser o melhor país do mundo, o país com certeza vai avançar bastante. Eu trabalho isso muito em minha cidade, é um sentimento de amor. Agora, mesmo no dia 20 de outubro, a gente faz 227 anos, nosso slogan é 227 anos no coração da gente. Porque o que a gente tem que ter responsabilidade, olha, eu amo essa cidade, a praça sou eu que tenho que cuidar, a rua sou eu que tenho que cuidar, a escola sou eu que tenho que cuidar, eu que tenho que levar o meu filho para ter o melhor desenvolvimento possível, enfim. É isso que nós precisamos. Não só enquanto cidade, nós precisamos fazer isso enquanto Estado, enquanto país. Então é uma grande responsabilidade que nós temos, né? Muito mais do que os políticos. A mudança, qualquer trabalho político, começa com a gente, é isso que nós temos que fazer. A mudança e é aquilo, né? É muito fácil pensar pelo outro. Eu queria muito que começasse a mudar o país como pelo outro. Não, vamos começar por nós mesmos, né? Fazermos o melhor. Comportamento, no dia a dia, fazer diferente. Prefeito, muito obrigado mesmo pela presença, parabéns pelo trabalho, sucesso nessa caminhada. Meus amigos, então, conheçam um pouquinho aí do Igor Santos, prefeito de Paracatu, que contou um pouquinho da sua história, da sua trajetória política, a todos nós aqui do Portal Web Terra. No mais, muito obrigado, até o próximo episódio do Web Terra Podcast.